Olá, meus amigos, aqui é o Padre Guilherme, na alegria de mais um encontro nosso de reflexão, de meditação sobre o Evangelho, a Santa Palavra do Senhor que a Igreja coloca para esta quinta-feira, dia 19 de outubro, é a 28ª semana do Tempo Comum. Eu quero convidar você para que possamos aí, durante esse pequeno espaço de tempo, pensarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho, sobre a Santa Palavra do Senhor, mas antes, quero renovar aqui aquele convite de todos os dias. Se você ainda não se inscreveu, faça lá sua inscrição no meu canal no YouTube, Padre Guilherme Machado, ative o sininho das notificações, dê sua curtida, faça seu comentário. Você pode também acompanhar essas reflexões, interagir, compartilhar nas minhas páginas do Facebook e do Instagram, nas redes sociais da nossa diocese. E também estamos caminhando todos os dias aí com o pessoal da Rádio Alfa de Itatiaiuçu. Vamos então pensar, meditar, vamos caminhar, vamos seguir a nossa vida de fé, querendo a palavra do Senhor. O evangelho que está marcado para a celebração desta quinta-feira é tirado do livro de Lucas, capítulo 11, versículos de 47 ao 54. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este pequeno trecho aqui no Evangelho de Lucas nos mostra por que os mestres da lei, os fariseus, as pessoas que tinham mais domínio da fé, que tinham mais poder na fé naquele tempo, porque essas pessoas não gostavam de Jesus. E por que eles ficavam armando ciladas ou tentavam colocar Jesus em situação de contradição? E no fim das contas, podemos entender que grande parte do que causou a morte de Jesus foram essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não viviam a fé que professavam, Eles viviam uma maneira da fé que garantia que eles permanecessem no poder, que eles tivessem importância e colocavam as pessoas em situação mesmo de uma escravidão de fé. Não se podia fazer nada, era uma religião que eles pregavam, era uma religião que ao invés de libertar o ser humano do mal, escravizava ainda mais. E Jesus chama a atenção disso, Ele se coloca contra isso. Os profetas que surgiram durante muitos momentos na história da salvação, eles foram calados, eles foram silenciados por essas forças que queriam garantir seu poder. É o ser humano se deixando levar pelo egoísmo, pela autossuficiência, pela ambição, pelo apego a poder e as questões materiais, impedindo a graça, querendo impedir a graça de Deus acontecer. E o que Jesus chama a atenção, e por isso que os fariseus e mestres da lei ficaram contrariados e ficavam tentando derrubar Jesus de qualquer maneira. O que Jesus chama a atenção é porque essas pessoas, na verdade, não viviam a fé do jeito certo. Ou seja, não viviam fé. Eles se utilizavam da fé. E isso, trazendo para a nossa vida, nós temos que ter muito cuidado para que a nossa fé seja vivida de verdade, no nosso interior. E não seja utilizada, como nós vemos acontecer às vezes, com objeto de poder, de querer interferir, de querer mandar na vida dos outros, de querer influenciar, de querer fazer valer a nossa vontade. Nós temos que ter muito cuidado a respeito disso, porque a tentação do poder, do ter, do ser, do aparecer, é para todos nós. Então que nós possamos, na graça de Deus, buscar a interiorização,
né? A simplicidade, o desapego, porque isso é que vai fazendo a nossa fé acontecer de forma verdadeira e o jeito que Jesus nos propõe. Desça sobre você e sobre a sua família a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amanhã, sexta-feira, dia 20, espero você aqui, para que nós possamos seguir adiante, sempre querendo caminhar à luz da palavra do Senhor. Até lá.